Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu vou pedir para que vocês peguem a apostila de produção textual e abram na página 9, ok? Abri a minha aqui, letra de produção, vocês estão no volume 2. Perfeito, pessoal. Nós temos a proposta 2 e a proposta 3. Vocês irão escolher uma delas e me entregar pelo e-mail marceloliver3110@gmail.com. Eu vou fazer a leitura das propostas e passar algumas dicas para vocês, ok? Proposta 2 tem um quadrinho. Começa assim: deixa a gente jogar com vocês, essa é boa. Depois que futebol feminino entrou na moda, falta inventar o futebol misto. Ok, vamos fazer a leitura do texto e ver qual vai ser o tema, né? Você já deve ter percebido que os adultos, em sua maioria, esperam determinados comportamentos de uma menina e outros diferentes de um menino. No entanto, hoje muitas meninas já começam a realizar atividades que antes eram comuns apenas aos meninos, bem como a apresentar características até então consideradas masculinas e vice-versa. E você, o que pensa a esse respeito? Há mesmo brinquedos, brincadeiras e atividades próprias para os meninos e outras específicas para as meninas? Ou todos podem brincar e ser o que quiserem? Bom, o tema ele pede para que vocês escrevam uma narrativa, ok? Lembrando que no gênero da narração, os elementos da narrativa, né, o pente, devem ser utilizados. Quem são os pentes? Quem é o pente, professor? É o personagem, o enredo, o narrador, o tempo, o espaço, tá? Então é importante que vocês utilizem esses elementos da narrativa. Então, escreva uma narrativa em que seu personagem principal seja um menino ou uma menina que quer fazer uma atividade diferente daquela que se espera para o seu gênero, masculino ou feminino. Encaminhe sua história de forma que, no final, fique claro o que você pensa. Meninos e meninas podem fazer as mesmas coisas? Ou cada gênero deve preservar as diferenças culturais que a sociedade manteve ao longo do tempo? O texto pede para que vocês façam um discurso indireto, ok, turma? E aí, lá na página 6, para quem ainda tem dúvida, tem os tipos de discurso, tá? Então, nós temos o discurso direto, ele é caracterizado pela fala da personagem, lembra? Presença de dois pontos, de travessão, fala do personagem, os verbos de elocução, tá? Ali, no início do tópico, temos um texto para exemplificar. Caso alguém tenha dúvida, vocês podem seguir esse modelo. Bom, os aspectos principais, vocês podem... As instruções, na verdade, vocês podem fazer de 10 a 15 linhas, tá? Não se esqueçam de utilizar os elementos da narrativa, manter boa caligrafia, prestar atenção na acentuação, né? Porque nesse gênero textual a acentuação ela é muito importante. E só, tá? A princípio, as instruções desse texto são essas, tá? Vamos ver a proposta 3, texto 1, sonho dos ratos. Me deixa ver aqui se a apostila traz para vocês o número de linhas. Não traz. Eu vou pegar aqui um quadrinho de instruções para que eu possa passar para vocês. Só um minutinho, tá? Só um minuto, vou pesquisar aqui para passar um número de linhas específico para vocês. Um segundinho só. Um exemplo de prova. Que eu abri aqui vários verbais. Vamos ver se eu posso passar isso aqui para vocês e que fica adequado ao tema. Tá? Encontrei. A questão perfeito. Vamos lá, gente. Um bando de ratos vivia no buraco do assoalho de uma casa velha. Havia ratos de todos os tipos,
grandes e pequenos, pretos e brancos, velhos e jovens, fortes e fracos da roça e da cidade. Mas ninguém ligava para as diferenças, porque todos estavam irmanados, juntos, né? Em torno de um sonho comum, um queijo enorme, amarelo, cheiroso, bem pertinho dos seus narizes. Comer o queijo seria a suprema felicidade. Bem pertinho é modo de dizer. Na verdade, o queijo estava imensamente longe, porque ele e os ratos estavam um gato. Entre ele e os ratos estava um gato. O gato era malvado, tinha dentes afiados e não dormia nunca. Por vezes, fingia dormir, mas bastava que um ratinho mais corajoso se aventurasse para fora do buraco, para que o gato desse um pulo, e era uma vez um ratinho. Os ratos odiavam o gato. Quanto mais o odiavam, mais irmãos se sentiam. O ódio a um inimigo comum os tornava cúmplices de um mesmo desejo. Queriam que o gato morresse ou sonhavam com o cachorro. Como nada pudessem fazer, reuniram-se para conversar. Faziam discursos, denunciavam o comportamento do gato. Não se sabe bem para quem. E chegaram mesmo a escrever livros com a crítica filosófica dos gatos. Diziam que um dia chegaria em que os gatos seriam abolidos e todos seriam iguais. Texto um pouco longo, mas vamos lá. Me perdi aqui. Seriam iguais. Quando se estabelecer a ditadura dos ratos, diziam os camundongos, então todos serão felizes. O queijo é grande o bastante para todos, dizia um. Socializaremos o queijo, dizia outro. Todos batiam palmas e cantavam as mesmas canções. Era comovente ver tanta fraternidade. Como seria bonito quando o gato morresse? Sonhavam. Nos seus sonhos comiam queijo. E quanto mais comiam, mais ele crescia, porque esta é uma das propriedades dos queijos sonhados. Não diminuem, crescem sempre. E marchavam juntos, rabos entrelaçados, gritando: ó o queijar, ó o queijar. Sem que ninguém pudesse explicar como, o fato é que, ao acordarem, numa bela manhã, o gato tinha sumido. O queijo continuava lá, mais belo do que nunca. Bastaria dar uns poucos passos para fora do buraco. Olharam cuidadosamente ao redor. Desculpa. Aquilo poderia ser um truque do gato, mas não era. O gato havia desaparecido mesmo. Chegaram o dia glorioso, e dos ratos surgiu um brado retumbante de alegria. Todos se lançaram ao queijo, irmanados numa fome comum. E foi então que a transformação aconteceu. Bastou a primeira mordida. Compreenderam repentinamente que os queijos de verdade são diferentes dos queijos sonhados. Quando comidos, em vez de crescer, diminui. Assim... Desculpa, gente. Esse tempo me deixa resfriado. Assim, quanto maior o número dos ratos a comer o queijo, menor o naco de cada um. Os ratos começaram a olhar uns para os outros como se fossem inimigos. Olharam cada um para a boca dos outros, para ver quanto queijo haviam comido. E os olhares se enfureceram. Arreganharam os dentes. Esqueceram-se do gato. Eram seus próprios inimigos. A briga começou. Os mais fortes expulsaram os mais fracos a dentadas e, ato contínuo, começaram a brigar entre si. Alguns ameaçaram a chamar o gato, alegando que só assim se restabeleceria a ordem. O projeto de socialização do queijo foi aprovado, nos seguintes termos: qualquer pedaço de queijo poderá ser tomado dos seus proprietários para ser dado aos ratos magros, desde que este pedaço tenha sido abandonado pelo dono. Qualquer pedaço do queijo poderá ser tomado de seus proprietários para ser dado aos ratos magros, desde que este pedaço tenha sido abandonado pelo dono. Mas como rato, algum jamais abandonou um queijo. Os ratos magros foram condenados a ficar esperando. Os ratinhos magros, de dentro do buraco escuro, não podiam compreender o que havia acontecido. O mais inexplicável era a transformação.
que se operara no focinho dos ratos fortes, agora donos do queijo. Tinham todo o jeito do gato, o olhar malvado, os dentes à mostra. Os ratos magros nem mais conseguiam perceber a diferença entre o gato de antes e os ratos de agora, e compreenderam então que não havia diferença alguma, pois todo rato que fica dono do queijo vira gato. Não é por acidente que os nomes são tão parecidos. Qualquer semelhança dos fatos reais é mera coincidência. Texto de Rubens Alves, de 2004. O texto 2, vamos ao quadrinho. Pai, em que século nós estamos? 21. Por quê? Ainda morrem pessoas de frio pelas ruas. Na imagem da TV nós podemos ver talvez uma criança abandonada, né? Passando frio, tem uns risquinhos que parecem ser de chuva. Ok. Então, a proposta é a seguinte. Vou ler para vocês. A partir da leitura dos textos apresentados, ou seja, do texto 2, esse aqui do quadrinho, e o texto 1, Sonho dos Ratos, a partir da leitura dos textos apresentados, das ideias neles contidas e da sua forma de enxergar o mundo, ou seja, o seu ponto de vista é muito importante nesse texto, tá, turma? Produz um texto narrativo. Já sabem, texto narrativo é imprescindível que vocês utilizem os elementos da narrativa. Os personagens, espaço, narrador, tempo, o enredo, né? Que é a sua história. Produz um texto narrativo em que o protagonista, ou seja, o personagem principal, que pode ser uma pessoa idosa ou não, enfim, vocês que irão escolher, optar, esteja diante de uma situação difícil e necessite da ajuda ao próximo. À medida que for narrando os acontecimentos, descreva as personagens envolvidas direta ou indiretamente no episódio de seus sentimentos e procure criar um desfecho surpreendente. Então vocês irão escolher o discurso, nesse caso direto, melhor, né? Porque assim nós temos o protagonista, presença de travessão, dos pontos, fala, o verbo de locução. Eu sugiro que seja em discurso direto, tá? Mas se vocês quiserem optar em um discurso indireto, fica a critério de vocês, tá bom? E uma situação difícil, que alguém precisa de algum tipo de ajuda, de repente alguém está perdido em algum lugar e precise chegar em casa, mas não se lembra do endereço, né, de casa, um idoso que de repente perdeu a memória, uma criança que se perdeu no shopping dos pais. Enfim, há uma série de opções que vocês podem escolher e inventar uma história, tá? Bom, deixa eu ver um card aqui interessante sobre esse assunto, para que eu possa passar para vocês. Só um minuto. Tá frio. Só um minuto. Eu vou passar para vocês as instruções também do texto. Um segundo. Tá, beleza. Tudo bem, pessoal. Então é o seguinte, eu vou passar para vocês aqui as instruções, tá? Deixa eu segurar uma mensagem aqui, eu vou tirar. Texto pode ser entre 10 e 15 linhas. Vou pedir para que vocês não se esqueçam dos parágrafos. Atenção também ao travou aqui. Atenção à ortografia, à acentuação, manter uma caligrafia legível. Não precisa ser a melhor caligrafia do mundo, mas basta com que eu possa entendê-la. Título é interessante, tá? Eu vou pedir para que vocês coloquem o título.
em ambos os textos, tá? Vocês irão escolher um, mas indiferente, né? Vocês irão empregar o título. E tentem não fugir, aliás, não fujam do tema proposto, ok? Aí, prazo de entrega, hoje é dia 29, vocês podem entregar a partir de segunda-feira para mim. E mais tarde, na nossa live, se porventura alguém tiver dúvidas, é só falar comigo que eu esclareço para vocês, tá bom? Mas o que eu posso... Na mesma apostila, na página 10, nós temos o texto 1, que é um texto aprofundando. Texto A Moça Deitada na Grama. Tá. Ele vai até a página 11, texto longo. E na página 12, nós temos as seguintes questões: 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 6 questõezinhas, tá? Que vocês irão fazer e mais tarde na live vocês irão me entregar. E aí a gente bate um papo sobre elas. Se ficou alguma dúvida, a gente vai esclarecer. 2 respostas com os comentários, tá? Então é isso. Na verdade aqui são 2 textos. Nós temos o texto 1 que começa na página 10, né? Que é o texto Moça Deitada na Grama. Aí referente a ele nós temos as questões 12, 13, 14. E depois o texto 2, o Leandor e Hermes. Referente a esse texto, nós temos as questões 15, 16 e 17. Tá bom, pessoal? Então mais tarde a gente se vê. E por hoje é só, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.